med sjekk, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker og står på meg, så jeg lener meg til. Bom, simultaneamente a isso tudo, a Escócia também estava pegando fogo. Por quê? Devido à política absolutista do rei da Inglaterra e à tentativa de imposição forçada da conversão para o anglicanismo, os escoceses vão se revoltar. Sendo que os escoceses, em sua maioria, eram puritanos, presbiterianos. E isso fez com que a Escócia acabasse invadindo o norte da Inglaterra. Qual vai ser o resultado disso? Em 1639, o rei Carlos I vai convocar o parlamento para criar mais impostos, para poder manter um exército forte e conter essa revolta na Escócia. E a ocupação escocesa no norte da Inglaterra. Pois bem, só que quando o parlamento se forma, as antigas reivindicações voltam à tona, né? Contra a própria igreja anglicana e o governo de Carlos I, e aí ele fica louco da vida e em 3 semanas de trabalho ele manda fechar o parlamento de novo. É o chamado parlamento curto. Esse período de 3 semanas ficou conhecido como parlamento curto, porque ele não deixou os caras fazerem, propor as leis, porque ele não aceitou as imposições do parlamento de rever as suas posições de falta de liberdade religiosa, criação de monopólios e tudo mais. Porém, o conflito com os escoceses não tinha terminado, ele tinha que convocar o parlamento de novo, e foi o que ele fez. Em 1640, em novembro de 1640, ele convoca o parlamento novamente. Só que agora esse parlamento vai durar 13 anos, período ao qual que vai ficar conhecido como Parlamento Longo. E aí ele teve que ceder às reivindicações do parlamento. Por exemplo, o parlamento decretou o fim de todas as leis que haviam sido aprovadas sem a participação do parlamento, extinguiu monopólios, né? Acabou com o fim da perseguição, né, por lei, né, colocando fim às perseguições religiosas. Ou seja, nesse momento desses 13 anos, para se manter no poder, o Carlos teve que aceitar essas determinações do parlamento inglês. Bom, a população mais pobre, percebendo essa situação, esses atos de sublevação das elites, né, da burguesia, principalmente, vai acabar inflamando os ânimos da população pobre também. Por exemplo, os camponeses vão começar a lutar contra a política de cercamentos, né? Nas cidades, os artesãos, os trabalhadores vão começar a fazer manifestações contra o absolutismo do rei, né? E aí cria-se todo um clima anti-absolutista na Inglaterra, que vai causar um verdadeiro pânico na grande nobreza e nos grandes burgueses, que vão temer, né, o fim do seu privilégio econômico. Para melhorar a situação de Carlos I, os irlandeses, percebendo as tensões na Inglaterra, também vão se revoltar contra os ingleses. Tá? Primeiro que eles, em sua maioria, eram católicos, os irlandeses. Né? As ocupações da Inglaterra na Irlanda, né? A criação de colônias, a intensa manipulação ou tentativa de converter os irlandeses ao catolicismo não, ao anglicanismo, né? Fez com que os irlandeses aproveitassem o momento de instabilidade e também se rebelassem contra os ingleses.
E aí, mais uma vez, Carlos I vai precisar do parlamento para poder arrecadar recursos para lutar contra mais essa revolta, né? E aí vai ser quando o parlamento vai se aproveitar para mais uma vez impor uma série de condições ao rei, que ficou conhecido inclusive como a grande reprimenda, né? Então, e aí o Carlos I ficou possesso. Simplesmente foi para o interior, uma cidade chamada Oxford, e reuniu tropas que o apoiavam e com a intenção mesmo de fechar o parlamento e voltar ao estado absolutista de origem dele, né? Que isso vai dar início à chamada Guerra Civil Inglesa.